Oi, pessoal, sou eu de novo. Vamos aí então para a nossa videoaula número 3, que tem como objetivo discutir um pouquinho a problemática que foi proposta aí pelo módulo 2. Então eu vou ler aqui para vocês para a gente retomar quais são as questões que fundamentam aí o processo proposto para o módulo 2. Então vejam bem, são 4 questões que são aí importantes para vocês organizarem os estudos de vocês ao longo desse módulo. Primeira questão faz referência à diversidade que nós vamos encontrar aí ao longo do módulo de entender diferentes concepções educativas. Então, a pergunta é: quais as principais concepções educativas e como elas se refletem nas opções didáticas dos professores? Então, a gente vai trazer aí alguns autores que classificam essas concepções para vocês perceberem aí, né, que isso pode acontecer de variadas formas. A segunda pergunta vai tratar aí de algumas categorias importantes da didática. Então, vejam, né, sempre quando a gente for discutir didática, a gente vai falar das categorias próprias da didática. Que categorias são essas? Objetivos, metodologias, avaliação e conteúdos. São as categorias básicas aí da didática que a gente está problematizando aí. Então, a pergunta que o módulo faz é a seguinte: por que conteúdo, objetivos, metodologias e avaliação precisam ter relação entre si no planejamento do professor? É a segunda pergunta do módulo. Na terceira pergunta, é um desdobramento da segunda, porque faz uma referência específica a uma das categorias da didática, que é a categoria das metodologias. Então, é perguntado assim para vocês: é possível que metodologias de ensino resolvam por si só o problema do processo ensino-aprendizagem? Então, a gente vai percebendo ao longo do módulo porque essa pergunta foi formulada para vocês. E a quarta pergunta, né, é a seguinte: como que algumas relações dialéticas, e a gente vai discutir um pouquinho aqui do que é isso, do que a gente está chamando de dialética, porque o conceito de dialética é bastante amplo e ele pode ser compreendido a partir de diferentes perspectivas teóricas. A gente vai assumir uma perspectiva teórica específica, mas a gente quer compreender, né, como é que essas relações dialéticas entre professor e estudante, teoria prática, ensino-aprendizagem, escola e sociedade, como isso tudo pode contribuir com o trabalho do professor. Então, são as 4 questões. Essas 4 questões, elas nos fazem pensar aí em 2 situações específicas. Uma relacionada com a classificação das diferentes concepções educativas e a outra relacionada especificamente com as categorias da didática. Então, vamos lá. O objetivo da videoaula não é esgotar o assunto, é mais ou menos inseri-los na problemática do módulo e convidá-los aí a fazer os estudos referentes a esse percurso, esse momento da formação de vocês, orientando e chamando vocês aí para esse debate importante, ok? Então, depois da videoaula, vamos às leituras, vamos observar aquilo que eu vou comentar aqui brevemente para vocês e vamos aí produzir os nossos aprofundamentos, né? Fazendo os registros das leituras, assim como a gente já tinha combinado lá na primeira videoaula, ok? Com as leituras que foram sugeridas para vocês, pessoal, é o seguinte: a gente percebe que é possível classificar a concepção de educação como concepção educativa de diversas maneiras, né? Temos vários autores aí que tratam disso. A gente escolheu alguns. Especificamente, nós não poderíamos deixar de lembrar de um que é importante aí para a história da educação brasileira, que é Demerval Saviani. A primeira classificação que a gente utiliza nos estudos da disciplina é a classificação que ele faz. Ele é um historiador, é um estudioso aí da história da educação brasileira e ele classifica essas concepções em 3 grupos. Então, essa é uma referência importante aí para a nossa discussão. O primeiro grupo das concepções educativas classificadas aí por Saviani é aquelas concepções que dão relevância e importância à teoria em detrimento da prática. Então, a
teoria é o mais importante e a prática nem tanto. Então, uma supervalorização da teoria em detrimento da prática. Essas concepções estão no primeiro grupo. O segundo grupo são as concepções que fazem o contrário, o inverso. Justamente valorizam mais a prática e nem tanto a teoria. Né? Então, há uma supervalorização da prática nesse segundo grupo e uma desvalorização da teoria. E um terceiro grupo que o Saviani chama de um grupo das concepções contra-hegemônicas, que vão justamente romper esses dois modelos anteriores. Então, basicamente, como é que a gente pode organizar? Vocês vão se deparar aí com diversos documentos, né? A gente, dentro do primeiro grupo, que é o grupo que traz aí a importância da teoria em detrimento da prática, tem a pedagogia tradicional, que é a que a gente mais conhece, é aquela que, inclusive, é a que está em uso comum até hoje, que é o modelo clássico do professor que sabe um conteúdo específico e transmite para o outro. Né? O papel dele é esse, apresentar o seu conteúdo específico para o outro. Não importa o que ele vai fazer com esse conteúdo. Normalmente, o retorno que ele vai dar para o professor é um retorno memorizado, ele vai cobrar exatamente o que ele falou na prova. Então, é o modelo da pedagogia tradicional, é a aula tradicional. Nesse grupo, então, se identificam essas concepções aí que não consegue estabelecer uma relação de complementaridade entre teoria e prática. Teoria é onde se encerra o trabalho do professor, é onde se encerra a responsabilidade da educação. Né? O segundo grupo, como é que a gente pode chamar aí na literatura, que outras expectativas, né, que a gente tem nesse segundo grupo? Vocês devem ter ouvido falar muito aí do construtivismo, né? A gente, então, tem que ajudar o aluno a construir o conhecimento. Como que a gente ajuda o aluno a construir o conhecimento? Oportunizando para ele diferentes práticas, né? Diferentes exercícios aí ao longo das aulas, para que ele consiga sozinho chegar àquele conhecimento específico que eu pretendo que ele chegue. Isso é uma concepção educativa que começou a ser discutida no mundo em função de um autor específico, que é John Dewey, lá no início do século XX. John Dewey talvez seja o grande pensador daquilo que ficou consagrado na literatura como pedagogia nova. Então, a pedagogia nova queria romper com o modelo da pedagogia tradicional, que é essa pedagogia verticalizada, né, em que eu falo e o outro não fala nada. Eu sou a autoridade total e o outro é uma página em branco. Ele só recebe as coisas que eu passo para ele. Então, a pedagogia nova queria romper com esse modelo. E aí, o rompimento na proposta de John Dewey e de todos os que o seguiram, né, no Brasil, nós temos um movimento importante lá na década de 1930, 1940, que é o grupo que se organizou em torno de Anísio Teixeira, né, que hoje, inclusive, é referência aí, Anísio Teixeira, para vocês entenderem a importância dele na história da educação brasileira. Ele é responsável, nada mais, nada menos, pela elaboração do primeiro projeto de universidade pública do nosso país, que foi a UNB, em Brasília. Então, Anísio Teixeira tem toda essa importância. Então, ele estudou John Dewey, né, nos Estados Unidos, trouxe essas ideias para o Brasil, se organizou aí junto com outros colegas e eles criaram, né, um manifesto que ficou chamado Manifesto dos Pioneiros, e essas ideias elas foram disseminadas, né, para que a educação tivesse uma outra concepção, né, que combatesse então a pedagogia tradicional, que é a pedagogia dos jesuítas, né, do Ratio Studiorum, né, que era muito criticada por esse grupo. Mas, de qualquer maneira, esse segundo grupo, que representa, então, a pedagogia nova, é um grupo que rompe, né? Só muda de lugar. Teoria e prática mudam de lugar. No primeiro grupo, teoria é importante. No segundo grupo, prática é importante. E o terceiro grupo, né? O terceiro grupo, que Saviani chamou do grupo contra-hegemônico, é um grupo que talvez a gente ainda caminhe muito, precise caminhar muito para fortalecer e consolidar na educação brasileira e mundial, porque é um
uma proposta educativa que procure estabelecer uma relação dialética. Aí vem a dialética que a gente falou lá no início.